Essa situação que você está passando não é para te matar. Eu me lembro que há alguns anos atrás, eu estava grávida do meu primeiro filho. Meu marido, ele fazia faculdade de psicologia. Ele já era pastor, mas ele não recebia salário na igreja. E ele vendia balinha na rua. Pacotinhos de balinha na rua da cidade. De R$ 1, R$ 1 cada pacotinho de balinha. E eu lembro que um dia ele chegou lá em casa depois de um dia muito quente, um dia extenso de trabalho, e ele disse para mim que tinha vendido só 6 pacotinhos de bala, ou seja, R$ 6. E ele chegou todo assado, coitado, ele estava até roxo, né, porque o sol estava muito quente. E foram alguns anos de luta, foram dias de prova, alguns anos de luta, e nesse período teve um dia que nós saímos e eu fui dirigindo o carro e ele deixando os currículos, e o currículo dele era um currículo excelente. Nós deixamos em mais de 100 empresas aqui na nossa cidade e ninguém, sabe o que é ninguém, gente? Ninguém entrou em contato. E os anos se passaram e as coisas foram melhorando, mas até as coisas melhorarem, eu entendi uma coisa. Eu entendi que muitas vezes o Senhor, assim como José, ele vai nos tirar da bonança, da fartura, e ele vai nos colocar à prova. Ele vai nos colocar à prova porque ele precisa forjar o nosso caráter, porque ele precisa nos capacitar, porque ele precisa que sejamos homens e mulheres diferentes do que fomos um dia. Se o Senhor não nos forjar, nós vamos continuar sendo aquele menininho, aquela menininha mimada que éramos lá atrás. Eu acredito que a prova que nós passamos lá em casa, né, esse deserto financeiro, nós passamos porque o Senhor queria me forjar. Eu entendo que mais do que capacitar o Alan, ele queria capacitar a mim, porque a menina mimada da história era eu. A menininha que tinha nascido num berço de ouro era eu. E o Senhor precisava me mostrar algumas coisas. Eu precisava de ter alguns princípios que eu não tinha. Eu precisava viver algo que eu não sabia o que era, para que eu pudesse ajudar outras pessoas quando elas estivessem passando pelo mesmo deserto que eu. E isso é tão sério, gente, que muitas vezes nós vemos irmãos passando pela prova e muitos irmãos dizem assim: você deve estar pecando. Quem está pecando é você, meu irmão linguarudo, que não guarda sua linguinha na boca e está julgando o seu irmão. Você já parou para analisar se Deus não está tão somente forjando-o? Porque é isso que acontece. Muitas vezes não tem ninguém pecando, é uma forja de Deus. Assim como o Senhor forjou José, assim como ele forjou tantos homens e tantas mulheres na palavra dele, ele tem forjado a mim e a você. E essa luta me ensinou muito. Hoje eu percebo que se eu não tivesse passado pelas lutas que eu passei, eu não teria o caráter que eu tenho hoje no Senhor. Então, para mim, foi uma escola, foi uma faculdade, sabe? E isso pode acontecer na sua vida. Isso pode estar acontecendo na sua vida também. Talvez você olhe para a situação que você está vivendo hoje, talvez desesperadora para você, e é só o Senhor te treinando, é só o Senhor te capacitando. Eu lembro que quando nós passamos por esta prova, um dia uma querida irmã, muito usada por Deus, ela estava orando, né, em favor da minha vida, em favor da minha casa, e Deus falou para ela, falou, ó, eu os permiti passar pela prova, pela forja, para capacitar eles a viver no muito, como eles viveram no pouco, sabe? Então, tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida tem um propósito, tem uma razão de ser. E se eu não sei o motivo pelo qual meu irmão ou minha irmã está passando por lutas, ao invés de julgá-los, eu preciso interceder em favor da vida deles. É isso que eu creio que Deus espera de mim e de você, sabe? Então, queridos, se o seu momento hoje é de luta, é de prova, tente extrair ao máximo o que o Senhor está te ensinando, o que Ele está falando com você durante este tempo, porque vai chegar o tempo, assim como chegou para José, assim como tem chegado para mim, que Deus vai nos tirar da prova e nos levar para um outro patamar. E naquele momento, Deus quer que nós tenhamos o caráter dele.